nossos corações, Senhor. Oh, Deus querido, nós somos tão gratos, Pai, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é por nós. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Abre lá em Colossenses capítulo 3, pode tomar o seu lugar. Versículo de número 1, eu vou ler na Nova Versão Internacional, e ali a palavra diz, Colossenses capítulo 3, versículo 1, é o tema do mês: pensai nas coisas lá do alto. Ali diz ali da seguinte forma: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são lá do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Queridos, aqui é uma verdade tão poderosa que o apóstolo Paulo fala ao nosso coração, e traz o entendimento da nossa vida, para nós até refletirmos no que a palavra de Deus mostra para nós. Quando você toma a decisão de descer as águas, tem ali o batismo das águas sobre a sua vida, você na verdade sepulta o velho homem, e nasce, a palavra de Deus diz que nasce uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo está trazendo a referência para nós, do que nós agora somos, aonde a nossa vida agora está escondida, como está dizendo aqui na Nova Versão Internacional. Como nós somos agora protegidos pela parte de Deus, como a nossa vida agora está. E ele faz isso com a igreja de Colossos ali, para trazer a memória sobre a vida deles. Quem você é em Cristo Jesus. Quem você se tornou agora em Cristo Jesus. Aonde está a tua vida agora em Cristo Jesus? Então, a nossa vida aqui na terra, ela está protegida, ela está guardada, ela está ali nas mãos do Senhor. Então, quando Paulo trata isso ao nosso coração, essa vida genuína, essa vida realmente ali nas mãos de Deus, para aqueles que são ali do Senhor, aqueles que cultivam isso dentro da sua vida, no seu coração, essa referência é muito poderosa para nós, porque ela transforma a nossa vida e traz uma confiança naquilo em que temos em Cristo Jesus. A nossa fé ativada pela oração, por aquilo que nós apresentamos diante de Deus, e somos convictos agora de uma vida realmente guardada por Ele, protegida por Ele, para que nós podemos viver realmente lá, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, quando Ele vier transformar a sua igreja, seja no fechar dos nossos olhos, ou seja, no levar, através do piscar dos nossos olhos, daqui da terra, para uma nova terra. Nós podemos olhar e ver a presença de Deus nas nossas vidas, a confiança, o agir de Deus, quando apresentamos diante de Deus a nossa oração, quando nós vemos ali o Senhor agindo pelas práticas que Ele tem para nós. Imagine uma vida guardada, uma vida protegida,
é uma vida que está ali no convívio da presença do Senhor. E o que mais Ele quer? Transformar, curar, edificar a igreja, levar a igreja realmente até o fim, até que ela seja transformada, seja ministrada verdadeiramente. A obra, querido, ela não acaba, começou agora, acabou, porque a minha jornada, o meu ciclo, ou a minha dependência, não, ela não tem um fim para nós aqui na terra. Às vezes nós, até numa empresa, falamos assim, acabou o meu ciclo aqui, parece que eu tenho que ir para outro lugar para ser renovado, transformado. Querido, com o Espírito não tem essa vida que acabou um ciclo, que acabou um tempo, que acabou uma maneira. Nós estamos guardados por Ele. Não existe tempo, não existe forma, não existe condição. E quando, queridos, nós deixamos de pensar nas coisas de Deus, e essa mensagem, eu queria declarar a você que essa mensagem está guardada da seguinte forma: minha vida está em Cristo. Minha vida não está na dependência de alguma coisa. Às vezes eu saio da minha casa com aquele posicionamento, hoje eu tenho que ouvir Deus. Não, você ouve Deus a todo momento. É que você tomou a decisão de sair da tua casa falando que ouvi Deus. Mas Deus fala a todo momento na tua vida. Não existe momento certo para ouvir Deus, existe dependência de Deus. Quando a nossa vida está guardada, Deus conhece o nosso coração a cada momento, seja no trânsito, seja no momento de dificuldade, seja no momento de alegria, seja andando, seja parado, sentado, seja numa fila de banco, seja lá fora, Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Deus não está ali escolhendo o ambiente certo. Não, quando você entra na tua casa, naquele ambiente que você gosta de orar, naquele ambiente que você gosta de falar com Deus, não, é a tua vida e a tua dependência. Então a alegria, querido, de ter uma vida vibrante no Senhor, isso faz parte de nós, de se alegrar com as coisas de Deus, de buscar a presença do Senhor, de colocar a nossa vida com ânimo, com vigor. Isso depende de nós. Isso depende da minha vida, depende do que eu quero. Se eu estou guardado por Deus, vai depender de mim. Vai depender do que eu sinto dentro do meu coração, daquilo que o Senhor vai agindo dentro da minha vida. Eu preparei essa mensagem talvez uns 15 dias atrás. Eu até preguei um pedaço lá num celulão que o Donizete fez com a supervisão. E levei as pessoas ali em Tiago capítulo 3, versículo 13, onde fala, o título da Bíblia fala só das coisas do alto, né? As coisas que vêm de Deus sobre a nossa vida. Até o versículo 18, eu vou ler na NVI também, mas diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Até esse versículo, querido, nós podemos entender o que Deus fala para nós e demonstra abertamente para a nossa vida. A minha vida está em Cristo, eu já entendi isso. Agora eu preciso ter um entendimento que ela está em Cristo. Eu preciso entender quem eu sou dentro de casa. Imagina um pai, uma mãe que tem que educar o filho. Ele entende diante de Deus que ele é autoridade dentro daquele lar para educar o filho. Não é o filho que educa o pai. Pai, você tem que ir para a igreja hoje, viu? Não, ele não tem autoridade para falar dessa forma. Amém? Quem educa o filho? É o pai. Filho, hoje tem culto. Se alegra aí. Nós vamos
buscar a presença de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. É o pai que educa o filho. Não é o filho que fala para o pai, né? Senão está errado, né? A gente está colocando a carroça na frente dos bois. Então, a vida de Deus, ela é transformada pelo entendimento. Então, a nossa vida, se eu quero receber as coisas de Deus que vem do alto, eu tenho que ter um entendimento na minha vida. O que vem do alto para mim? O que vem do alto para a minha vida? Como eu posso ser transformada ou transformado pelas coisas que vêm do alto? Quando eu tenho o entendimento, quando também eu demonstro o meu bom procedimento. E olha, queridos, às vezes nós buscamos a presença de Deus, mas às vezes nós buscamos de uma maneira errada. Nós não colocamos o propósito de Deus à frente do nosso procedimento. Nós colocamos o procedimento por detrás das coisas de Deus. É eu que conduzo o que eu quero, é eu que afirmo o que eu quero, é eu que falo para Deus o que eu quero. É nunca, Senhor, seja feita a sua. Porque Jesus, e eu acho muito legal isso, porque Jesus ensinou judeu a orar. Judeu pergunta para ele lá, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, como se deve orar? Judeu perguntando como orar, não é estranho? Sim ou não? Estranho o judeu perguntar como que se deve orar. Por quê? Porque ele viu que Jesus tinha uma maneira sem religiosidade. Ele saía para orar e deixava os seus discípulos sem religiosidade. Eu não vou no templo, eu não sou bonitinho, eu não me apresento ali de uma maneira poderosa. Aqueles homens olharam para Jesus e falaram assim: esse veio de uma maneira diferente para nós. Não é religioso, é como ele se portava diante da humanidade. Ele não falava agora, eis que a questão surgiu, aleluia. Não, é vamos orar. Eu vou sair daqui e me retirar para orar. Então, aqueles homens traz essa situação. E como Jesus ensinou, judeu, vocês são legal, porque estava ensinando a oração para judeus ali. Então você vai orar assim, Pai nosso que estás no céu. Senhor, eu creio no teu poder, o Senhor está no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como aonde? Como nos céus. E querido, se é a vontade somente aqui da terra, é só uma parte da nossa oração. Senhor, eu quero, e ponto final. Senhor, está afirmado, está ligado, está, né? O charamandaia do fogo lá, do pentecostal, está ali, só colocando. Mas, Senhor, qual é a tua vontade sobre a minha vida? Sabe quantas vezes, querido, na trajetória da nossa vida até hoje, Deus nos trouxe livramento? Você sabe qual a quantidade da tua vida? Se você souber, me avisa, porque eu não sei. Eu não sei quantas vezes Deus me livrou de situações. Porque seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós não sabemos a dimensão do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro, querido, que uma vez eu estava numa igreja em Itu, e um homem subiu lá muito quebrantado falando, antigamente existia um bairro muito perigoso em Itu, chamado São Luís, hoje já totalmente mudado, como todos os bairros, vai crescendo, a população vai melhorando, os ruins vão saindo, vão indo para outros lugares. Mas ele estava ali na região, ali perto do shopping, e ele tinha que ir para a casa dele, que ficava do outro lado de Itu, e ele sempre utilizava aquela via que saía do shopping, sentido São Luís ali. Quem conhece Itu sabe o caminho ali, que ia dar no antigo SESI lá em cima, enfim, era um lugar mais perigoso ali, para entrar dentro do bairro. E ele resolveu ir pelo centro da cidade, dar a volta e fazer todo o caminho inverso. Naquela noite, ele chorando no altar, ele testemunha. Deus fez ele levar, a mulher dele questionou, porque mulher questiona.
você não está no caminho errado, não é esse caminho. Mas ele falou assim, ó, eu vou por esse caminho. A entrada do bairro, naquela noite, tinha vários assaltantes abordando vários carros, e assaltaram vários carros. E aí ele sobe no altar e testemunha, que ele tinha uma criança pequena, ele tinha ali uma condição boa, até financeira, e ele falou assim, ó, eu não sei, mas Deus fez eu tomar um caminho diferente. Saindo da igreja, talvez aos nossos olhos, querido, e aquele homem chorando fala, né, que o relato desse assalto foi muito drástico, duro, aquela coisa horrorosa mesmo, de tirar do carro, enfim, aquelas coisas bem ruins. E ele fala assim, eu fui livrado pelas mãos do Senhor daquele assaltante. Ele foi livrado. Parece uma coisa simples, mas Deus colocou no seu coração para que ele não tomasse aquele caminho. Quando você começa a perceber o teu procedimento, querido, a tua prática, a tua humildade de ouvir, e aquilo que vem da sabedoria de Deus sobre a sua vida, são as coisas mais simples. Foi como Jesus ensinando os judeus a orar, coisa simples. Não é uma coisa extraordinária, mas é uma coisa que está no seu íntimo, sai do seu coração. E você percebe quando a sua oração, ela sai de dentro de você, mudando a tua vida pelo procedimento, pela prática, e falando assim, hoje eu fui tocado por Deus, eu fui tocado pela presença do Espírito Santo. Não foi aquela oração simples, mas foi aquilo que Deus movimentou ali na tua vida, transformou a tua vida. Ela te trouxe uma situação diferente ao teu coração, você sentiu Deus. Deus está falando, Deus está movendo, Deus está transformando. E você sente que aquilo precisa ser mudado. As coisas, queridos, só mudam na nossa vida quando tem essa prática, quando tem esse procedimento, quando as obras é praticada pela humildade. E amados, nós temos que lutar contra a soberba dentro do nosso coração. Nós temos que lutar muitas vezes, querido, com aquilo que atrapalha a nossa vida. O orgulho. O orgulho de não entender. Você tem que orar, parece que trava os dentes, até arranja os dentes quando está orando. Tem que orar agora, e tal, e parece aquela oração de briga, não é aquela oração de guerra, tem diferença. Sabe aquela oração que você briga com Deus? Senhor, e está chorando, e está se lamentando, mas é uma briga. Por que eu estou passando por isso? E às vezes não está entendendo a vontade de Deus. Está entendendo a vontade do Espírito Santo em trabalhar dentro de nós, dentro do nosso coração. Com isso, queridos, nós podemos fixar a nossa vida que vem lá do alto, lá das coisas de Deus. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 6, versículo ali de número 1 até o 4. Você vê ali Daniel, ali como um homem, como um servo de Deus realmente, como algo ali cheio de expectativa do Senhor, mas o seu coração, a sua vida estava no alto. Diga, no alto. Não era nas coisas da terra, era nas coisas de Deus. Porque aqueles homens criam uma trama, nós não vamos ler, mas eles criam uma trama ali para Daniel, para encontrar sobre ele. Por quê? Porque Daniel crescia no meio de um povo corrupto. No meio de um povo ímpio, Daniel crescia. Ele, como governador, ele estava crescendo diante daqueles homens. E eles sabiam da origem de Daniel. Então aqueles próprios homens, ali diz que os próprios grandes queriam destruir a vida de Daniel. Então tentaram encontrar alguma culpa, alguma situação contra Daniel. Não achou. Então eles tramaram dizendo, nós temos que encontrar algo que está na sua lei. O que era a sua lei? 3 vezes ao dia, orar com o seu coração, com a sua vida diante de Jerusalém.
Então, aqueles homens colocam um edito ali com o rei. E se aproxima do rei e fala: ó, Daniel descumpriu a tua lei, Senhor, que foi selada com anel. Você pode até gostar de Daniel, mas você vai ter que punir ele, jogar na cova dos leões conforme o edito. Mas a palavra de Deus, querida, é tão poderosa sobre a vida de Daniel, que diz que o seu espírito era um espírito, o que, igreja? Excelente. Ele tinha um espírito, e aqui a palavra, ela até mostra para nós, querido, de uma maneira tão figurativa nesses versículos, dizendo que o espírito de Daniel era o espírito de Deus que habitava na sua vida. Era o que tinha no seu coração. Então Daniel entra numa boa naquela cova. Você não vê Daniel tentando, igual o gato quando joga na água. Você joga o gato na água assim, no recipiente, ele abre as pernas para não cair no meio da água, Você não vê Daniel, fazendo birra para não entrar diante da cova dos leões. Eu vejo Daniel entrando na cova dos leões, sendo jogado ali. Não sei se colocaram ele, se jogaram ele, mas ele estava dentro da cova. A palavra diz que jogaram ele. De maneira que ele chegou lá embaixo, eu não sei. Mas você não vê Daniel se opondo diante das coisas. Por quê? Porque a sua vida estava na dependência das coisas do alto, as coisas de Deus. Então ele sabia que a sua vida era transformada e tinha um ambiente seguro para viver. Abra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. A palavra ali em 1 Tessalonicenses diz assim: alegrem-se sempre. Olha o que diz no versículo seguinte, nós vamos ler até o 22. Verso seguinte ele diz assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, e olha que o Espírito aqui está em letra maiúscula, o Espírito de Deus. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E afastem-se de toda forma de mal. Quando você olha para essa palavra e vê Deus trabalhando, querido, na nossa vida, nós podemos perceber a circunstância que Daniel estava vivendo, a forma, mas o que era completo na sua vida? O seu espírito, a sua vida. Sabe, amados, se eu quero ter uma vida segura no Senhor e entender que eu estou com Ele, a minha vida é genuína diante da sua presença, o meu coração está nas mãos de Deus, então não apaguem o Espírito de Deus que habita dentro de você. Não esqueça Ele. Como que é apagar Ele? Esquecer, deixar de lado, não se preocupar no momento do dia mal, da situação ruim. Sai falando, sai mostrando, sai tendo situações. Nós precisamos nos preocupar com o Espírito que habita dentro de nós. Nós somos pecadores. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que é poderoso dentro da nossa vida. E nenhum aqui nesse auditório aqui está distante disso. Todos nós vivemos em carne, pele e osso, para entender, para deixar o Espírito de Deus transformar a nossa vida. Ninguém aqui é mais santo do que o outro. Ele pode conquistar coisas, ele pode ter uma vida melhor, ele pode ter uma vida diante da alegria do Senhor. A sua vida é transformada por aquilo que ele crê, por aquilo que ele ora, por aquilo que ele vê, a sua vida ali sendo guiada pelo Espírito de Deus. E nós
precisamos entender que a nossa vida, ela só é conduzida verdadeiramente no Espírito, quando o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Gálatas 5:18 também é uma expressão ao nosso coração, para mostrar para a nossa vida. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo de número 18. Coloca na NVI. Está na NVI? A minha versão diz assim: todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito e não estão debaixo da lei. Que diz assim, ó: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Por que Jesus, voltando ao Pai Nosso, ele ensinou o judeu? Porque os homens daquela época viviam numa condição de lei. Eles tinham uma lei para servir. Eles tinham uma lei para seguir. E se nós estamos debaixo da lei e não da graça de Deus, nós não conseguimos entender. Jesus falou: eu não vim aqui para abolir a lei, eu vim aqui para cumprir ela, mas de uma maneira poderosa para as nossas vidas. Porque se for pela lei, os gentios não teriam salvação, mas pela graça nós nos aproximamos diante da presença do Senhor. Então, a palavra de Deus, o propósito na nossa vida é que vivamos as coisas de Deus aqui na terra. Buscamos as coisas de Deus aqui na terra, sendo transformados, sendo ministrados, sendo guiados pela presença dEle, para que a nossa vida verdadeiramente seja conduzida. Porque o maior fruto, querido, que Daniel cultivou ali naquele momento, foi os frutos que nós já ministramos tanto alguns meses atrás, ali no ano de 2023. Os frutos do Espírito, lá em Gálatas. E ele cultivou ali o amor, a alegria e a paz. Se na nossa vida nós queremos ser transformados e entender que vivamos na vida de Deus genuína, transformada, ministrada, eu preciso entender que o meu coração tem que ter amor, tem que ter alegria e tem que ter paz. Eu tenho que cultivar isso dentro da minha vida. Eu tenho que cultivar dentro do meu coração, para que eu possa ter uma vida confiante. Ter medo nas coisas daqui da terra? Não. Mas eu devo caminhar aqui na terra, confiante nas coisas de Deus. A quem eu devo ter o temor? Diante de Deus, diante da presença do Senhor. Deixar que o Senhor coloque vitória sobre a minha vida, e não eu que busque a vitória. A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer planos, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios. Fazer planos, estabelecer a nossa vida, cultivar uma vida feliz nessa terra, faz parte de nós, mas a vitória vem dele, vem do Senhor para o nosso coração. Essa resposta, querido, o nosso coração só consegue entregar se ele estiver cheio, se ele estiver transformado pela presença de Deus, se eu entender que a minha vida verdadeiramente está com Ele, e não nas coisas que eu vivo. Eu creio no poder, porque a palavra lá em Mateus 12, capítulo 34, ele até mostra para nós algo assim, né? No final do versículo, a boca fala do que está cheio o coração. Mas o versículo 35, ele diz assim: o homem bom, o homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Então, entesourar coisas é muito importante. E aqui não fala de momentos. Entesourar é guardar, é permanecer ali na nossa vida,
E às vezes nós falamos assim, só explodir. Não, eu tenho que entender que eu não posso explodir. Amém? Explodir não é de Deus, é coisa má. Porque se toda vez traz um momento da minha vida que traz uma explosão, fala assim, não, e aí coloca desculpa, não, porque eu sou muito sanguíneo. Não, a gente tem que mudar o discurso, tem que ser transformado, tem que cultivar essas coisas dentro da nossa vida, no nosso coração. Porque entesourar, guardar coisas que eu sei que está errado, eu preciso colocar diante do altar do Senhor. Eu preciso mudar a minha história. Não dá mais para a nossa vida ficar respaldada por aquilo que está errado. Tem que ser mudada, tem que ser transformada, tem que colocar em prática, tem que colocar diante de Deus, tem que apresentar diante do altar do Senhor. Então, querido, as nossas células nesse mês vai falar muito sobre isso, vai mexer muito nos corações, querido, que talvez você vai falar assim, é porque o líder sabe, é porque o ministro sabe, é porque o pastor sabe. Querido, risca isso da tua vida e começa a ver o que você está entesourando, porque o que contamina a tua vida não é o que entra, o que contamina a tua vida é o que sai, é o que você coloca para fora. O que traz a vergonha, querido, à nossa vida, quando olhamos para a vida de Deus, é que as coisas santas não se misturam com as coisas malignas. É como a água e o óleo, você pode jogar os dois dentro do mesmo recipiente, mas ali há uma divisão, você consegue perceber. E nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus dentro do nosso coração, ser transformado, ser aplicado dentro de nós a vida de Deus. Somente nessa área que nós podemos vencer e obter vitória sobre a nossa vida. Então, se há uma coisa ruim que você tenha passado, que você tenha vivido, saiba que vai depender de você também. Não vai depender de outra pessoa. Não vai depender do teu cônjuge, não vai depender do teu pai, da tua mãe, vai depender da tua própria vida. Vai depender daquilo que você tem entesourado dentro do teu coração. Porque a vida com Deus, querido, ela é muito séria. E a palavra declara para nós que de Deus ninguém zomba. Não adianta falar, minha vida é de Deus, mas faz tudo errado. Que vida é essa de santidade? Que vida é essa de transformação? Nós precisamos ter o posicionamento da nossa vida de integridade com Deus. Qual é a minha doutrina? É ter uma vida santa, uma vida diante do altar, uma vida em que as coisas do alto sejam mais importantes para mim do que essa própria terra, onde tudo vai ser queimado, onde tudo vai acabar, aonde um dia eu não estarei mais. É isso que nós devemos pensar. Um dia eu não estarei mais aqui. Um dia os meus olhos se fecharão para tudo isso. E a eternidade, querido, é o que vai mudar a minha história dali para frente. Esse mistério da parte de Deus ainda, nós não vamos conhecer aqui na terra vivos. Só no dia que nós fecharmos os nossos olhos. E a nossa vida tem que estar segura diante da presença do Senhor. Caminhar uma vida digna dessa terra. Uma vida abençoada, uma vida repleta nas mãos do Senhor. Aonde a lei e a vida no Espírito é muito importante. Para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, para nós praticarmos e vivermos uma vida abençoada. Uma vida diante do altar do Senhor. Amém? Queria convidar